No dia 24 de maio de 1863, um domingo, meu tio, o professor Lindenbrook, voltou apressadamente à sua pequena casa situada no número 19 da Koningsstrasse, uma das mais antigas ruas do centro velho de Hamburgo. A governanta Marta deve ter pensado que estava bem atrasada, pois o jantar mal começara a apitar no forno da cozinha. Bom, eu disse para mim mesmo, se meu tio, que é o mais impaciente dos homens, estiver com fome, ele vai dar gritos de desespero. Mas já, Sr. Lindenbrook, exclamou Marta estupefata, entreabrindo a porta da sala de jantar. Sim, Marta, mas o jantar tem direito de não estar pronto, pois ainda não são 2 horas. Acabou de soar 1h30 na igreja de São Miguel. Então por que o Sr. Lindenbrook está em casa? É o que ele provavelmente vai nos dizer. Ah, Sr. Axel, aqui está o senhor. Escapei dessa. Faça-o recuperar a razão. E a governanta Marta voltou a seu laboratório culinário. Fiquei sozinho, mas fazer o irascível dos professores recuperar a razão é o que minha personalidade um tanto vacilante não permitiria. Assim eu já me preparava para voltar prudentemente ao meu pequeno quarto no andar de cima, quando a porta da rua rangiu e os grandes pés fizeram a escada de madeira estalar. O dono da casa, atravessando a sala de jantar, dirigiu-se imediatamente ao seu escritório. Porém, durante essa rápida passagem, ele havia jogado em um canto a sua bengala com castão de quebra-nozes, sobre a mesa seu largo chapéu de pelos espetados e sobre seu sobrinho essas sonoras palavras: "Siga-me, Axel!" Eu mal tivera tempo de me mexer e o professor já gritava com um tom pronunciado de impaciência: "Ora essa! Você ainda não está aqui?" Lancei-me em direção ao escritório do meu temido mestre. Otto Lindenbrook não era um homem mau, admito de bom grado. Porém, a menos que houvesse transformações improváveis, morreria como um homem terrivelmente excêntrico. Ele era professor de mineralogia no Uranium e, durante as aulas, frequentemente ficava 1 ou 2 vezes colérico. Não que ele se preocupasse em ter alunos aciudos em suas aulas, ou com um grau de atenção que eles lhe dirigiam, nem com o sucesso que poderiam ter futuramente. Esses detalhes não o inquietavam muito. Ele professava subjetivamente, segundo uma filosofia alemã, para ele, e não para os outros. Era um sábio egoísta, um poço de ciência cuja roldana enguiçava quando se desejava puxar alguma coisa. Em uma palavra, um avarento. Existem alguns professores desse tipo na Alemanha. Meu tio, infelizmente, não gozava de uma grande facilidade de pronunciação, se não na intimidade, ao menos quando falava em público, o que é um defeito lamentável para um orador. De fato, em suas exposições no Uranium, o professor com frequência parava de repente e lutava contra uma palavra recalcitrante que não queria sair de sua boca. Uma dessas palavras que resistem, se inflam e acabam escapando sob a forma pouco científica de um palavrão. E daí vinha a grande cólera. Ora, na mineralogia existem várias denominações semi-gregas e semi-latinas difíceis de se pronunciar, rudes designações que feririam os lábios de um poeta. Não quero falar mal dessa ciência, longe de mim, mas quando estamos na presença de cristalizações romboédricas, resinas retinoasfálticas, guelenitas, molibdatos de chumbo, tungstato de magnês e titanatos de zircônio, é permitido à língua mais habilidosa a tropeçar. Assim, essa perdoável enfermidade do meu tio era bem conhecida na cidade, e as pessoas se aproveitavam dela e aguardavam nos trechos perigosos, e ele ficava enfurecido, e então riam, o que não é algo de bom gosto mesmo entre os alemães. E embora sempre houvesse grande afluência de ouvintes nos discursos de Lindenbrook, quantos deles não o acompanhavam assiduamente, sobretudo, para rir das grandes cóleras do professor? De qualquer forma, eu não saberia expressar o quanto meu tio era um verdadeiro sábio. Ainda que às vezes ele quebrasse as suas amostras ao testá-las de um modo brusco demais, ele alisava ao gênio do geólogo o olhar do mineralogista. Com seu martelo, sua broca de aço, sua agulha imantada, seu maçarico e seu frasco de ácido nítrico,
era um homem muito habilidoso. Diante das fendas, do aspecto, da natureza, da fusibilidade, do som, do odor e do gosto de um mineral qualquer, classificava-os sem hesitar dentre as 600 espécies que a ciência contabiliza hoje em dia. Além disso, o nome Lindenbrook ressoava com honra nos colégios e nas associações nacionais. Os senhores Humphrey Davy, Humboldt e os capitães Frank e Sabine nunca deixavam de visitá-lo quando passavam em Hamburgo. Os senhores Becquerel, Abelman, Brewalder, Dumas, Millen e Hilders gostavam de consultá-lo sobre as questões mais palpitantes da química. Essa ciência lhe devia algumas belas descobertas. Em 1853 havia surgido em Leipzig um tratado de cristalografia transcendente de autoria do professor Otto Lindenbrook, grande em folio com pranchas que, todavia, não lhe proporcionou nenhum lucro. Eis o personagem que me interpelava com tanta impaciência. Imagine um homem alto, magro, com uma saúde de ferro e uma loirice juvenil que lhe subtraía 10 bons anos dos seus 50. Seus grandes olhos se mexiam incessantemente por trás de consideráveis óculos. Seu nariz, longo e fino, parecia uma lâmina afiada. Os maldosos até mesmo diziam que ele atraía limalha de ferro. Pura calúnia, ele só atraía tabaco, mas em grandes quantidades, para ser sincero. Quando eu acrescentar que meu tio dava passadas matemáticas de meia toesa, e se eu disser que, ao caminhar, ele mantinha seus punhos solidamente fechados, sinal de um temperamento impetuoso, ele será suficientemente conhecido para que sua companhia não seja tão apreciada. Ele vivia em sua pequena casa em Königsstraße, uma habitação metade madeira, metade tijolos, com um frontão denteado. Ela dava para um desses canais situosos que cruzam no meio do mais antigo bairro de Hamburgo, que o incêndio de 1842 felizmente poupou. A velha casa pendia um pouco, é verdade, e exibia seu ventre aos passantes. Seu telhado caía-lhe sobre as orelhas como uma boina de um estudante de Tugendbund. O aprumo de suas linhas deixava a desejar. Porém, no fim das contas, ela se mantinha bem graças a um velho olmeiro incrustado em sua fachada, que na primavera empurrava seus botões em flor contra os vidros das janelas. Para um professor alemão, meu tio não deixava de ser rico. A casa lhe pertencia completamente, continente e conteúdo. O conteúdo era sua afilhada Grauben, jovem irlandesa de 17 anos, a governanta Marta e eu. Em minha dupla qualidade de sobrinho e órfão, tornei-me o ajudante de suas experiências. Confesso que me lancei com muita sede nas ciências geológicas. Eu tinha sangue de um mineralogista nas veias e nunca me entediava com a companhia de minhas preciosas pedras. Em suma, era possível viver feliz na casinha da Königsstraße, apesar da impaciência do seu proprietário, pois, por mais que ele agisse de um modo um pouco bruto, não deixava de me amar. Mas esse homem não sabia esperar, e ele estava mais apressado do que de costume. Quando em abril, ele plantara nos vasos de louça de sua sala pés de rezedá ou empalmeia, ele ia a cada manhã puxá-los pelas folhas a fim de apressar seu crescimento. A um excêntrico desses só se podia obedecer. Precipitei-me então em direção ao seu escritório.